queridos amigos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Hora da Mediunidade. Hoje, traremos o tema Emancipação Parcial da Alma, o sono e o sonho. E hoje comigo, para esse bate-papo, está Lúcio Araújo, que é trabalhador da Federação Espírita Paraibana. Lúcio, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite. Muito grato. Eu que agradeço, Liliana, a você. Primeiramente a Deus, aos bons espíritos, né, que oportunizaram a gente estar aqui nesse bate-papo, nesse estudo de hoje, ao Whindersson. Enfim, nós nos sentimos honrados, muito honrados mesmo, em poder participar dessa programação Hora da Verdade, e agradecemos aí aos nossos webnautas, né, que vão nos assistir, e estamos muito felizes mesmo de estar aqui com você. Como o nosso programa é de perguntas e de respostas, né, a gente passa logo a bola para você, para a gente ver se a gente constrói alguma coisa importante e positiva nesse tema de hoje, que é emancipação parcial da alma. Muito bem, Lúcio. Então tá, sem mais delongas, vamos dar início às nossas questões. Bom, a primeira questão que eu trago para você, o que é o sono na visão espírita? O que o espiritismo diz sobre o sono? O que a gente sabe, muitas vezes, do âmbito fisiológico, é que a gente precisa de um momento de repouso, de um momento de descanso, para recuperar as energias. Todos nós fazemos isso naturalmente, porque é da nossa essência. A gente necessita desse descanso, desse período de descanso, para poder regenerar, vamos dizer assim, as energias principais que são ao longo do dia, dos estresses, das dificuldades do dia a dia, vão se exaurindo, e esse cansaço, vamos assim dizer, ele se recupera com o sono físico. Quando todos os dias a gente precisa ter esse descanso. E quando isso acontece, vai acontecer um fenômeno muito interessante que permite um afrouxamento dos laços que ligam o nosso espírito ao corpo. Esse afrouxamento, essa palavra poderia ser relaxamento, ele é significativo porque, a partir desse momento, o espírito ele entra num estágio de semi-liberdade, e essa semi-liberdade possibilita a ele contatos com o mundo espiritual. E nesse contato com o mundo espiritual, acontecem muitas coisas importantes, impactantes, e que, na maioria das vezes, a gente não sabe. A gente apenas tem breves intuições, assim, de maneiras assim muito, muito difusas. A gente pouco sabe realmente como é importante esses períodos de sono. O Livro dos Espíritos, ele vai tratar, Kardec foi muito, muito bom em tratar esse assunto, a emancipação da alma, emancipação parcial, a partir das questões número 400 até 412 do Livro dos Espíritos. E lá eles mostram que o sono é um fenômeno fisiológico muito natural, que nós todos atravessamos, precisamos tê-lo todos os dias em funcionamento para que esse corpo entre em repouso. E quando ele entra em repouso, repito, acontece esse afrouxamento das amarras fluídicas que nos permite estar ligados ao corpo. Só que
esse desligamento não é total, porque totalmente ele só vai acontecer quando nosso corpo físico falece, quando há o desencarne, né? Mas, a partir daí, nós entramos em correspondência com os espíritos, quer eles estejam encarnados ainda, quer eles estejam desencarnados neste planeta ou em outros planetas. Isso que é o maravilhoso, né? E que, quando a gente sabe disso, a gente tem mais condições da gente facilitar, vamos assim dizer, a nossa saúde integral, sabendo os passos que devemos seguir, que devemos palmilhar para conseguir essa saúde, que todos nós precisamos, né, tê-la. Pois bem, só que muitas vezes a gente não lembra desse contato que a gente teve. Por quê? Por que é que a gente não tem essas lembranças tão coerentes, muitas vezes? São coisas assim, muito devido à composição material do nosso corpo físico, do nosso corpo orgânico. Quando essas lembranças não vão ser conservadas, porque elas são concebidas fora do âmbito do cérebro corporal, quando a gente está desligado. Aí não é o cérebro de carne. Então, quando voltamos ao corpo, o cérebro não tem parâmetros para vivenciar aquilo que foi visto do outro lado. Ele não tem como aquilatar, fazer as comparações necessárias, e ele simboliza, e ele coloca tudo como se fosse para tentar explicar aquilo que foi visto no âmbito espiritual, ele não consegue. Por isso que a gente tem essa dificuldade das lembranças, né? Então, na maioria das vezes, eu diria que a gente se esquece daquilo que se passa durante o sono físico. Ao despertarmos, a gente guarda, às vezes, breves intuições, breves lembranças dos fatos dos quais foram originados durante esse repouso, durante aquele período, sem que a gente possa explicar. Porque como essas lembranças chegaram, essas ideias, como elas chegaram até nós, como elas foram confabuladas, vamos assim dizer, a gente não tem como parametrizar, porque elas foram o nosso sensório que observou são muito mais dilatados no mundo espiritual. E no nosso cérebro físico, a gente só tem 5 parâmetros: o tato, o olfato, a visão, a audição, o paladar. Não é? Fora disso, a gente não tem muita coisa. Mas lá, na condição de semi-liberto, aí a gente volta a lembrar, a gente se vê como espírito imortal, a gente vai lembrar muitas vezes as nossas vidas passadas, a gente vai ver o sentido da nossa vida, da encarnação atual. A gente consegue ter muitas coisas que são muito boas para animar, para nos dar forças. Quando a gente está sentindo assim que está meio para baixo, que está meio preocupado, esse contato com o mundo espiritual revitaliza, né? Por isso que é importante a gente estar preparado, né? Porque Luz, a suspensão... Pois não, pois não. Desculpa te interromper. O sono, como você disse, ele é uma liberdade do espírito, né? É como se a gente mantesse o nosso espírito aqui durante acordados, a gente prende, tem esse laço, né? E quando a gente dorme, esse laço se afrouxa e ele aproveita para escapar da prisão, né? E a gente sabe que o espírito, ele quando ele liberta, e ele tem essa capacidade de enxergar e de sentir tudo, né? Tudo, com todos os sentidos, o que a gente não tem no nosso corpo físico. Ele não precisa Aí de eu te faço descanso, uma né? pergunta.
ele vive 24 horas, né? Não precisa de descanso. Quem precisa é o Pois nosso é. corpo, né? Aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Algumas pessoas falam, relatam, que o sono se parece muito com o fenômeno da morte. O que você tem para me dizer sobre isso? Verdade. Isso aí é... O próprio Kardec ele fez essa analogia muito interessante, porque é um desprendimento dos laços que prendem o espírito ao corpo, né? Você sabe que somos seres trinos, possuímos um corpo físico que está ligado ao espírito através de uma vestimenta sutil chamada perispírito, que faz essa ligação, é o elo de ligação entre um e outro. E constitui a forma, o perispírito constitui a forma do corpo. Pois bem, e sendo assim, esse desprendimento, a diferença da morte para o sono é que o desprendimento da morte é total, é geral. Todos os laços são interrompidos. E o espírito está liberto completamente das amarras do corpo que é perecível, do corpo que vai à catacumba, que vai ser desonerado lá, voltar às origens dele, que é o pó, não é? Como diz a passagem bíblica, né? Muito lucidamente, né? Então, a diferença é essa. Há esse desligamento parcial no sono, mas na morte é desligamento total. Mas são tão parecidas, porque quando o espírito se desliga, ele, ele viaja, ele faz viagens fora do corpo, ele visita espíritos já desencarnados ou encarnados, ele entretém conversas, mas também existem outros que a gente vai mais adiante conversar a respeito, existem outras intervenientes que não necessariamente significam que todas as vezes que a gente entra no sono, a gente vai ter esses contatos. Poderá existir outras situações que não configuram encontros com o mundo espiritual, mas sim coisas ligadas à fisiologia humana, ao corpo humano, ligadas ao psicológico de cada um. E isso acontece. É o que nós observamos. Lúcio, então a gente faz um ensaio diário, não é? Todos os dias, para a morte. Todos os dias a gente faz esse ensaio de como seria. Todos os dias. Por Muito isso que a gente bom. não devia ter tanta preocupação com isso. Tem gente que tem morte de medo de sonho premonitório. É um mau agouro, não sei o quê, nada. Nenhum sonho, gente, é para o mal da gente, não. É sempre para o bem. Aqueles que, às vezes, têm aquele sonho premonitório que os espíritos vão dizer assim, olha, Lúcio, te prepara, porque a tua doença é grave, te prepara que tal tempo vai findar a tua existência. É um aviso para a gente se cuidar mais. E se aquilo que puder ser mudado, vai ser mudado. Mas aquilo que não puder, a gente pelo menos se prepara, sabendo que o que vai acontecer está previsto. Se houve o aviso, é porque aquilo está dentro do nosso karma, né? Daquilo que a gente vai ter que passar. Então, sempre é para o bem. Nada disso é para o mal. Às vezes, Liliana, o espírito ele pode ter vamos dizer assim, uma má intenção de fazer medo. Então, aconteceu isso com meu cunhado. Eu vou relatar aqui rapidamente. Um espírito, durante o sono, disse que ele ia morrer no dia tal, de tal, de tal, disse até a hora do dia tal, que ele ia morrer, meia-noite desse dia. Mole, menina, ele, não acredito, mas foi chegando o dia, minha filha, foi chegando.
Olhe como essa criatura sofreu. Isso faz mais de 50 anos atrás, ele ainda está vivo hoje. Mas, olha, ele passou, só descansou quando virou o outro dia, depois da meia-noite. Ora, Oh, os meu Deus. espíritos maldosos, eles tentam influenciar para o mal, só que o resultado é bom. O interesse do espírito é ruim, mas a vontade, mas o resultado geral é bom porque ele se tornou uma pessoa mais espiritualizada, se tornou uma pessoa mais preocupada com a alma, que ele não tinha preocupação nenhuma. E é isso. É o A male gente que tem que veio para o olhar por bem, esse né? viés. Sem dúvida, Liliane. Olha, então vai de acordo com um pouco que você está falando com a próxima questão. Como é a vivência do espírito durante o sono? Olha, a vivência do espírito, ela acontece de algumas formas diferentes. Podemos dizer que o espírito ele não para. Na atividade dele, ele vai, se liberta, semi-liberto, né? Parcialmente liberto daquelas amarras jurídicas, como está lá no Livro dos Espíritos. Então, ele segue para os lugares onde ele sente que está o seu tesouro. O coração dele vai estar ali. Se ele é uma pessoa que gosta de coisas elevadas, de coisas boas, ele vai para lugares onde tem esse tipo de coisa. Se ele é uma pessoa religiosa, ele vai dentro daquela religião dele para encontrar outras pessoas que estão durante o sono físico, sejam desencarnadas ou não, para agirem dentro daquilo que é a crença dele, entendeu? Mas tem outros que vivem uma vida dissoluta e que, quando desligam parcialmente, vão para lugares assim, onde eles se afinizam, vamos assim dizer. E outros ainda que não saem nem de perto do corpo, de tão apegados à matéria. Pessoas assim que só veem, o interesse é somente egoístico, muito ligados a eles mesmos, somente a eles. E essas pessoas têm uma dificuldade de se desligarem. Por isso que o sono é agitado, eles não descansam, eles não sempre estão tão estressados, sempre estão com muita dificuldade, porque o repouso não se dá, porque o espírito deles está em alta perturbação ali, junto ao corpo físico, e não se desligam. E isso, eles não conseguem, entre aspas, recarregar as energias corporais, né? Porque elas são importantes para nos livrar até das toxinas que a gente vão acumulando durante o dia, né? Na azáfama do dia a dia que a gente vai ter. A gente precisa ter essa situação de repouso, e que esse repouso seja bom, não é? Mas, para isso, a nossa mente também precisa estar muito bem. Como a gente não... Se a gente não estiver, aí a dificuldade do espírito, a vivência dele vai ser dificultosa, porque essas oportunidades vão ser perdidas, né? Porque a gente vai ter a oportunidade de entrar em contato com o espírito elevado, buscar orientação, buscar conforto, buscar ajuda, né? Isso é muito importante. Então, quando a gente não consegue estar nessa sintonia, nessa vibe, né? Aí a dificuldade vem. Por isso que os espíritos inferiores estão presos aos interesses mundanos deles, aquelas coisas pequenas de interesses egoísticos, materialistas, e pouco conseguem sair de perto do corpo físico. Então, já viu, né? Agora, os espíritos bons, os espíritos evoluídos, não. Esses espíritos, eles conseguem dar... Quando, durante esse sono, eles vão para ambientes espirituais elevados e trabalham, muitas vezes se instruem junto aos outros,
entidades superiores, entidades boas, e reencontram amigos, parentes desencarnados, e tantas coisas, né, que eles fazem. Mas é sempre gratificante para eles. Lúcio, quando a gente fala assim dessa questão que você nos apresentou agora, que a vivência do espírito, quando o corpo adormece, ele vai para o plano espiritual, que nada mais é que o seu habitat natural. É o mundo real do espírito, né? E a gente precisa ter essa consciência de quando a gente fala assim, o nosso espírito vai ter essa vivência no plano espiritual, nós vamos. Eu continuo sendo eu, Liliana, Lúcio, indo para o plano espiritual, que é a nossa vida real, é o plano espiritual. E lá vamos poder aprender, vamos poder visitar pessoas que já partiram antes de nós, vamos poder ter a chance de trabalhar, vamos poder ser curados de alguma enfermidade. E ao acordarmos, geralmente a gente não vai lembrar de muita coisa, né? Tem alguns flashes e tudo. Mas a gente ter essa consciência de que, assim, meu corpo vai deitar aqui, vai descansar, e agora eu vou viver uma outra vida. Eu lembro de ter visto alguma coisa há muito tempo atrás na internet que dizia que tinha sido uma fala de Chico Xavier. Mas eu não posso te confirmar que isso realmente é. Mas ele dizia assim, que o nosso corpo ele tinha que ser visto como um uniforme do operário. A gente tira o uniforme, volta para casa, descansa, e depois a gente volta, veste. É uma metáfora maravilhosa. A gente veste o nosso uniforme de operário e vai trabalhar, e vai evoluir. É isso. Bom, agora vamos para a próxima questão. Um ponto crucial, viu? É isso mesmo. Próxima questão, Lúcio. O que podemos dizer a respeito do sonho? Olha, o sonho, ele acontece a partir do sonho. Não podemos prescindir desse momento de descanso para que o sonho possa acontecer. Sob a ótica do espiritismo, o sonho é feito dessa emancipação parcial da alma e ela se torna mais independente do corpo quando a gente, por alguns momentos, algumas horas, a gente suspende a vida ativa e a vida de relação. Kardec observou isso. E com muita seriedade a esse respeito. A partir desse momento, vão acontecer uma espécie de clarividência, e essa clarividência se mostra indefinida, nos mostrando lugares mais afastados, e até mesmo em outros planetas, em outros mundos, causando no espírito uma lembrança fugaz, muitas vezes, uma lembrança pouco amorfa, vamos assim dizer, que vai chegar à memória daquele espírito, trazendo os acontecimentos até de existências anteriores. Então, essas diferentes imagens que ali estão sendo projetadas na nossa mente, que foi visto nessa viagem fora do corpo, elas vão formar um conjunto de outras imagens estranhas, confusas, entremeadas, né, de coisas do mundo atual que nós partilhamos como profissionais, como pessoas que têm uma família, que se movimentam na sociedade.
e que parece não ter nenhum sentido, ou mesmo nenhuma ligação umas com as outras, de tão diferentes que elas são. A gente começa sonhando uma coisa, aí depois é outra, e depois é outra, e depois parece que não tem nenhuma ligação. Kardec vai dizer, na questão número 402 do Livro dos Espíritos, que a incoerência dessas coisas que a gente vê no nosso sonho ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação em si, incompleta, daquilo que a gente observa, do que apareceu, quando a gente sonhou. E é como se uma determinada narração ficasse truncada nos trechos principais ou nas frases que depois, quando a gente reúne os fragmentos, não tem nenhuma significação. Eu disse, "Oxe, eu comecei sonhando com isso, aí depois apareceu um passarinho, e depois é outra coisa, o que foi?" Aí parece não ter nenhuma significação racional, né? Então, podemos dizer que os sonhos, eles são, na sua maior parte, de natureza fisiológica, psíquicas ou espirituais. E são fisiológicas quando, por exemplo, a gente está dormindo e vem um sono muito grande, porque a gente se mexeu na cama e descobriu o corpo, e o frio começou a bater, aí a gente começa a sonhar que está debaixo de uma chuva, ou num campo gelado, numa situação de muito frio, tiritando mesmo de frio. Esse é o sonho fisiológico. E tem aquele que é o psíquico, né? O psíquico são ligados às coisas do nosso dia a dia também. Vamos dizer que, por exemplo, eu fui bancário, eu trabalhei muito tempo num período em que não existia muito a cibernética, os computadores, né? E a gente fazia toda aquela contabilidade ao fim do dia, cheques, duplicatas que foram pagos, tudo aquilo que corria no caixa, a gente fazia em fichas cadastrais, cada cliente tinha um, e no fim do expediente, a gente ia conferir o saldo dado pelas máquinas da entrada de dados com que a gente, e de repente, minha filha, dava quase todos os dias dava uma diferença de 5 centavos, 50 centavos, coisa pequena, minúscula, aí a gente ficava, olha, ninguém ia para casa, o setor todinho ficava lá. E, às vezes, a gente ia dormir, quando encontrava aquilo ali, sabe, que voltava, ainda ficava trabalhando. Eu sonhava muitas vezes fazendo a contabilidade. Disse, rapaz, eu fui para casa, fui dormir, mas isso aí é o sonho psíquico. A preocupação do dia vai nos acompanhar durante o sono físico e a gente vai continuar trabalhando naquilo que foi tão estressante, tão desgastante. Agora, o sono espiritual, não. Esse espiritual, ele configura mesmo um contato com entidades, ou encarnadas ou desencarnadas, porque pode ser encarnadas também, né? Desencarnadas desse planeta ou de outros planetas. Qual é a diferença, Luiz? De uma para outra. Como a gente vai diferenciar? Porque o sonho psicológico e o fisiológico, geralmente, eles incluem essa dramatização que a gente cria, mas que eles são muito fugídios, muito incoerentes, e são interessantes, eles não têm cor. Já o sonho espiritual, do contato com os espíritos, tem cor, é colorido. Você lembra bem, você acorda com aquela impressão muito forte e você não consegue esquecer, aquilo fica martelando na sua cabeça. Fica, embora muitas vezes a gente não interpretou bem, mas o nosso espírito sabe o que é que significa. Porque quando acontecer a situação que
aquele sonho foi pertinente, o nosso espírito vai saber lidar com aquela dificuldade, né? Então, tem essas situações, né? Então, os bons espíritos sempre atuam muito bem sobre todos nós, né? Para que, quando a gente acorde, a gente se lembre daquilo que é importante, daquilo que foi tratado no mundo espiritual, para que, na hora que a gente precisasse daquele ensinamento, a gente se lembrasse perfeitamente do que foi vivido durante o sono. Fica, pelo menos, uma intuição que nos sugere ideias para a gente vencer aquela dificuldade, né? Já os espíritos maldosos, eles também sabem disso, eles fazem também essas coisas, como eu já havia até mencionado, né? Só que isso depende do nosso modo de vida. Se a gente tiver um modo de vida afeito ao mal, eles vão ter uma ascendência maior sobre nós. E é isso que nós devemos evitar. Nós devemos trabalhar para ter um contato sempre com os bons espíritos e não com os maus espíritos, né? Muito bom, Lúcio. Lembrando que nem sempre tudo que a gente sonha é uma coisa real que tem significativo, né? Porque tem muita gente que gosta de interpretar sonhos, né? E isso muitas vezes é uma coisa que não tem nada a ver. A gente sonhou, mas nem tudo que a gente viu é real, nem tudo que a gente viu realmente quis trazer alguma alerta para a gente, né? O que você falou da questão da diferença, né, entre o sonho espiritual e o sonho psíquico, eu lembro uma vez que eu tive um sonho, mas assim, eu acabei de pegar no sono. E aí eu tenho muito medo de escorpião. E aí eu sonhei que a minha cama estava cheia de escorpião. Ai, meu Deus cheia. Aí eu acordei. Quando eu olhei, não tinha passado 20 minutos que eu tinha pego no sono. Aí levantei para beber uma água. E falei, meu Deus, eles estão aproveitando que eu tenho medo para me fazer medo. Mas quando eu estava voltando para o quarto, eu vi um escorpião na parede, de verdade. Aí eu falei, agora eu entendi por que eu sonhei, por que eu... Foi o alerta para falar, olha, acorda que tem um bichinho ali. Mas, assim, às vezes tem sentido e às vezes não tem, né? Se você analisar os sonhos, por exemplo, de José, o pai de Jesus, né? Eles se davam durante o sono, né? Kardec fala até disso no livro dos Médiuns. Ele fala sobre esse tipo de mediunidade que chama-se onirofania, onde as pessoas entram em contato com os espíritos a partir do sono físico. E São José, o pai de Jesus, ele recebia a visita do anjo Gabriel, né, que era o espírito que ajudava eles naqueles momentos mais difíceis, e dava as instruções para que ele fizesse isso ou fizesse aquilo, né? E sempre era durante o sono físico. Se não fosse essas instruções, o tempo de vida de Jesus teria sido muito diminuído, porque através dessas instruções é que ele pôde se livrar de Herodes e de outros perigos para se preparar para a sua grande trajetória, né? Então, José foi outro. José, o filho de Jacó, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, né, lá no Egito, e por obra divina, né, ele conseguiu se dar bem, porque ele ficou empregado na casa de um grande empresário, de um grande potentado, vamos assim dizer, do Egito, que era Putifar. Só que o problema era que Putifar, a esposa de Putifar, era uma mulher muito inconsequente, vamos assim dizer, né? E ela tentou seduzir José, que era um rapaz bonitão, né? Que era um rapaz bem
formoso, né? E não conseguia porque ele era íntegro, ele era uma pessoa digna, né? E todos as tentativas delas não lograram êxito. Ele era muito fiel E ao patrão, né? aí o que foi que ela era? Aí o que foi que ela fez? Ela incriminou ele, dizendo que ele era ladrão, e ele foi preso e injustamente foi mandado para a prisão. Só que o faraó começou a ter uns sonhos interessantes. O sonho do faraó era o seguinte: ele sonhava que 7 vacas saíam de dentro do rio Nilo, 7 vacas gordas, vacas bonitas, grandes, né? E depois vinham 7 vacas magras, bem só o esqueleto mesmo, e comia, destruía as vacas gordas. E ele ficou muito impressionado. Ele acordou nervoso mesmo. Disse, não, mas aí voltou a dormir. Quando ele voltou a dormir, ele sonhou de novo. Só que eram 7 espigas que saíam de dentro do rio Nilo, espiga de milho, né? Bem gordas, espigas bem. E essas espigas, depois dessa saída, vinha mais 7, só um sabugo mesmo, e acabava com as gordas, com as outras que eram boas, né? Aí ele ficou pirado, né? Ele queria que alguém descobrisse, e os sábios da corte, ninguém sabia dizer o que era. E nada contentava ele. Aí disseram, olha, José está preso, e ele sabe decifrar isso. Ele mandou buscar José, e José decifrou o sonho, que era o seguinte: eram 7 anos de muita fartura, que iam se seguir 7 anos de escassez. E ambos os sonhos da espiga eram um só, dizendo a mesma coisa. Aí o faraó ficou tão contente que colocou ele como o ministro dele, que ia resolver esse problema da fartura e da escassez que ia submeter o povo do Egito. E ele fez, cuidou, fez celeiro, guardou comida e tudo, e eles conseguiram atravessar bem aquele período, né? Então, é um caso de sonhos premonitórios interessante. O de Daniel também, que está lá na Bíblia, né? Que Baltazar estava fazendo o seu festim, apareceu uma mão, e a mão começou a escrever lá, e ele interpretou aquilo lá. Então, são muitas formas de interpretação que, sendo bem elucidadas, bem feitas, podem ajudar, né? O que acontece é que muita gente é curiosa, né? E as pessoas acreditam, muitas vezes, nessas curiosidades e se dão mal, porque uma coisa é certa: os sonhos premonitórios, Liliane, não são para o mal, eles são para o bem. Sempre, sempre. Mesmo que o espírito tenha a intenção má, mas o resultado vai ser bom. Então, a gente tem que ter confiança, se preparar bem para a gente ter um sono tranquilo, um sono harmonizado. Muito bom, Lúcio. Eu gosto muito relembrar essas histórias. Obrigada por ter trazido. E aí, tenho para te fazer a última questão. Qual é o sono e como melhor nos prepararmos para ele? Pois bem, essas informações que nós estamos trazendo, a maioria delas são trazidas do livro Mediunidade, da nossa irmã Terezinha Oliveira, já falecida, né? Mas eu sempre gostei das obras e das palestras delas. Ainda tem muitas palestras no YouTube dela. Era uma pessoa muito, muito estudiosa do espiritismo, e nós embasamos a grande parte, né, Liliane, do nosso estudo nessa obra, Mediunidade. Mas também nós utilizamos a obra O que é o Fenômeno Mediúnico, de Hermínio Miranda, o próprio Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns também tem muita coisa boa, e Richard Simonetti escreveu essa obra aqui, que eu recomendo, Espiritismo, tudo que você precisa saber, porque
nos elucida muito, não só a respeito desse tema, mas de outros ligados à emancipação da alma, que são importantes para nós conhecer, né? Então, o fato da gente passar de 6 a 8 horas dormindo, né? 6 às 8 horas, das 24 horas que a gente tem durante o dia, a gente passa dormindo. Já diz que nós passamos um terço desse tempo em repouso. E o que é que nós estamos fazendo durante esse repouso, né? Isso mostra a importância de bem estarmos preparados para esse repouso, que ele se faça no campo orgânico, no campo mental, no campo espiritual, da melhor maneira possível para o equilíbrio geral do nosso ser, um ser integral que nós representamos esteja bem. Então, a importância do sonho no equilíbrio psíquico é crucial, porque as pessoas impedidas de sonhar por alguma. Não é que ninguém. As pessoas dizem assim: eu não sonho. Você não se lembra, mas você sonha. Mas tem pessoas que ficam doentes por achar que não sonham. E isso causa muito mal, não é? Causa mas muito mal, tanto ao corpo como à mente. Então, a vivência espiritual que nós desfrutamos enquanto a gente dorme é como a hora de visitas para alguém que precisa tomar sol no pátio e que está detento na prisão. É uma hora de libertação, é uma hora importante, né? Então, diante de tudo isso, é preciso que a gente se prepare, seja cuidadoso, tenhamos um cuidado acurado para fazer o nosso repouso diário ser significativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que no campo orgânico, a gente tem cuidado com a nossa higiene, a gente precisa ter esse cuidado, né? Principalmente quando a gente vai ficando idoso, a gente se descuida um pouco dessas situações. Não podemos. Aí é que nós devemos aumentar o nosso cuidado com higiene, com refeições leves, nada de se empanturrar com viandas desnecessárias, pesadas, né? Não podemos comer uma buchada ou uma feijoada para ir dormir, porque vamos ter pesadelo. Isso não vai dar certo, né? E silêncio. É importante que haja silêncio. Eu diria mais, que nós possamos dormir à noite, sendo à noite, não podemos prescindir de apagar a luz. Tá certo que tem uma luzinha no banheiro, alguma coisa, porque tem pessoas, como minha esposa mesmo, ela é medrosa demais, ela se acostumou desde de criança a dormir com luz acesa. Para eu tirar esse costume foi difícil, mas eu consegui deixar uma luzinha bem só para ela conseguir dormir, porque senão ela não conseguia dormir. Mas é saudável a escuridão, né? É saudável para a epífise, que é a nossa glândula mediúnica por excelência, que precisa desse ciclo do amanhecer, do anoitecer. Ele precisa, na hora do descanso, ter vamos dizer assim, essa semi-escuridão, para não dizer escuridão total, né? Então, qual é o cuidado mental que a gente deve ter? O cuidado mental, ele diz respeito a, não só, por exemplo, leituras saudáveis. Precisamos ter esse cuidado com o que a gente vai ler, o que é que a gente está colocando, os filmes que a gente vai assistir, as conversas que a gente vai ter antes de dormir, isso vai influenciar no nosso sono, as atividades que precisam ser cometidas
e não afligentes, e não desgastantes nesses momentos. E o cuidado espiritual também vai nessa mesma pisada, não é? Nós precisamos ter cuidado com as leituras, ter um cuidado para fazer meditação, ter um cuidado, porque enquanto espírito, nós teremos uma melhor oportunidade de alcançar a convivência com os espíritos bons, os espíritos amigos, a partir dessas simples, significativas preocupações durante a preparação para o nosso sono. Né? Tem pessoas que tomam um chazinho de camomila, nada contra, desde que nós não nos excedamos na alimentação para que o nosso estômago não fique pesado e redunde no sono muito dificultado. Né? Não havendo o repouso, a nossa semi-libertação vai ficar difícil, então, acontecer. Foi muito bom o que você colocou, né? Da gente olhar como se fosse uma libertação para um dia de sol, como se estivéssemos presos, né? Tem a hora do banho do sol. Gostei muito dessa colocação. É como se a gente tivesse um problema e a gente vai para o trabalho, por exemplo, e a gente carrega esse problema e chega no trabalho mal-humorada, né? Todo mundo logo percebe. Então, acho que o sono também é um pouco isso, né? A gente não deitar, procurar não deitar de uma forma com pensamento pesado, aquela angústia, aquela coisa que a gente vai acabar vivendo isso lá também, né? E atraindo coisas que não são boas também para o nosso lado, né? Como a gente fala que nós somos pura energia. Então, a gente atrai aquilo que combina com a nossa energia, né? Então, se a gente deitou um pensamento ruim, um problema batendo na cabeça que a gente não esquece, se a gente não tentar, durante a prece, apaziguar a mente, porque eu acho que o que você colocou da epífase é exatamente o desligar a mente para a gente poder dar essa entrada num âmbito de paz, de falar assim, olha, A vamos oração é crucial também. A oração é um cuidado, olha, que não, o evangelho no lar, o culto do evangelho no lar, que as pessoas, se bem soubessem, deviam fazer todos os dias, principalmente antes de dormir, é muito importante. É muito importante para a gente ter um sono ajustado, para a gente encontrar entidades boas, entidades positivas, que vão nos ajudar e que a gente possa colaborar também como trabalhadores do bem que nós pretendemos ser, e essas oportunidades vão ser fortalecidas através da prece, da oração. Né? É muito importante. Muito. Lúcio, chegamos ao fim do nosso programa. Eu adorei ter você aqui. Foi um prazer te conhecer. Nós é que estamos gratos pela oportunidade e estamos honrados, felizes. Né? Eu me sinto honrada de estar aqui com você. E nos colocamos à disposição sempre que precisar, estaremos a posto. Viu? Vou contar com você sim, já deixo já aqui que vou refazer o convite novamente para ter você aqui, foi muito bom, eu adorei. Espero que os nossos internautas também tenham gostado do nosso bate-papo hoje. Eu aprendi muito, espero que vocês também. E até o próximo programa. Lúcio, obrigada. Obrigado, digo eu. Paz e luz.